Fala aí, Doc, eu sou Evandro, fundador da Medin Co e cirurgião de cabeça e pescoço, e hoje a gente está aqui no Medincast. Hoje eu estou recebendo aqui o Guilherme Paiva, meu amigo, talvez meu sócio, né, meu amigo? Tudo bom, Gui? Fala um pouquinho de você pra gente aí, meu velho. Bem, Evandro, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma satisfação estar aqui com você no segundo episódio, Segundo. né? Nossa, que honra estar aqui no segundo episódio, estar conversando com vocês com esse projeto incrível que é a Medinco. Bem, sou Guilherme Paiva, sou CEO e fundador da AIDA. A AIDA é uma empresa nacional presente em 15 estados. Nós cuidamos de mais de 2.000 médicos espalhados aí no Brasil e pelo mundo. Então a gente tem muita história para conversar sobre estratégia, gestão, growth, principalmente. Growth, legal. Isso é um tema bem bacana que a gente vai conversar muito hoje, que os médicos não entendem tanto, mas eu acho que a gente pode trazer bastante coisa legal. Mas para começar, velho, me conta, como é que você parou na área da saúde? Isso é uma coisa que sempre me chama atenção na galera. Como é que você foi parar lá? Cara, eu fui executivo de uma multinacional Tá. antes de entrar nesse segmento. E um belo dia, depois que eu saí dessa multinacional, um amigo meu me convidou para ajudar ele a assumir a clínica dos pais. E foi muito engraçado que o que ele usou como referência foi assim: Gui, tu é executivo, né? Então tu entende de gestão, então me ajuda. Não sei onde as pessoas tiram isso da cabeça, né? Todo executivo, mas executivo é bom executar, né? Criar valor. Total. E aí eu assumi a clínica dos pais dele, nós iniciamos um trabalho, foi bem legal. Eu iniciei por todo o processo de growth, né? A raiz de growth, que é algo que não era muito conhecido na época, até hoje no Brasil ainda não é tão Tá conhecido assim. engatinhando, galera. As pessoas confundem muito growth com marketing, né? Uhum. Então growth não é marketing, na verdade não tem muito a ver, né? O growth ele é uma filosofia de crescimento, onde eu analiso cada área da empresa e o que a gente precisa para melhorar cada área da empresa. Governança, finanças, growth ele é um objeto sistêmico. E aí eu entrei na clínica dele, foi um trabalho incrível, nós saímos de um faturamento de 150 mil para um faturamento de 800 mil reais em um ano e meio de trabalho, Nossa, cara. só corrigindo a casa, né? Só apertando os parafusos. Pegando pequenas alavancas de crescimento internas e mexendo nisso. Mas esse é o grande ponto, sabe, Evandro? A maioria das pessoas pensam que gestão ela é uma varinha mágica. Não, é o básico. Se você souber fazer o básico bem feito, você consegue realmente gerar muito resultado para o negócio. Você ter um financeiro controlado, ter a alíquota certa. A maioria dos médicos hoje no mercado, eles não têm a alíquota certa. Eles, em vez de estarem tributando em 7, 8%, eles estão em 15, 20, 21, até 30%. Tem gente que fatura na pessoa física. Então, assim, não tem cabimento, sabe? E quando você começa a fazer esses ajustes, os frutos vêm. Né? Exato. É que a galera tem costume de querer uma bala de prata. Que você traga meu, uma solução, um negócio que vai mudar a vida da pessoa. Sendo que a solução, na verdade, está nos pequenos detalhes, né? Assim que você acaba trazendo resultado para esse pessoal, né, velho? Cara, e assim, eu vejo assim, o profissional da saúde, né? Ele estuda muito, se dedica muito. Nossa, vocês, putz, né? Começa o vestibular, né? 1 milhão por 2 vagas, né? É quase isso. É loucura, cara. Entrou, estudam que nem loucos lá dentro. E quando saem da faculdade, acho que já estão meio cansados de estudar, né? Pô, ficar Sim. estudando, tem que estudar gestão ainda. É por isso que eu acho muito interessante, né, na minha visão, que a faculdade de medicina, nos últimos anos, deveria ter uma cadeira de gestão, de estratégia, porque isso ajuda muito o profissional a se posicionar, até mesmo escolher qual carreira ele quer. Porque o que acontece muito nos alunos de medicina é que, nossa, que carreira eu quero? Só que, na verdade, eles querem saber qual é que paga melhor, qual é que dá menos trabalho, qual é que tem aquela rentabilidade. Tu é médico, então tu Sim, sabes bem, né, o segmento que tu escolheste para sim. atuar. Provavelmente tu não só a paixão, mas você pesou a rentabilidade. Cara, uma coisa que eu levei muito em consideração, quando eu estava na residência de cirurgia geral. Lá eu tinha a oportunidade de poder fazer qualquer subespecialidade da cirurgia. Uma das coisas que pesou muito para eu me tornar um cirurgião de cabeça e pescoço foi o fato de não existir plantão. Porque, cara, eu queria ter família, eu queria dormir toda noite do lado da minha esposa e dos meus filhos. Dito e feito, cara. Hoje em dia eu faço meus filhos dormirem toda santa noite. Todo dia eu durmo abraçado com a minha esposa, sempre é igual. Entendeu? Então isso foi uma coisa que me motivou muito a escolha.
cara da minha especialidade. Isso é um pilar, sabe? Só que você conseguiu parar e refletir esse processo de decisão. Muitas vezes os alunos de medicina são muito jovens, né? Eles entram na faculdade com 18, com 17 anos. Então você está formando as coisas. Então, assim, a decisão, né, é no que eu quero fazer, né? Como é que é? E isso gera muita dúvida. E eu acredito muito que uma cadeira de gestão, talvez já seja até no início da faculdade, Sim. isso poderia ajudar muito na decisão, na escolha, e principalmente teríamos médicos muito mais felizes. Com certeza. E um médico feliz, paciente feliz também, né? Eu tenho uma história muito engraçada, sabe, Vamos ver. Evandro? Que eu atendi um médico, ele chegou na minha empresa, ele chegou na AIDA no nosso segundo ano de vida, e ele falou assim: Guilherme, eu tenho 8 clínicas, eu quero que tu assuma as 8 clínicas, mas eu não quero me envolver em nada, eu quero que tu toque tudo. Eu falei: doutor, não tem como, não existe essa possibilidade. Ele falou: Guilherme, mas tu foi muito bem recomendado, tu tem grandes cases, e eu quero que você faça isso comigo também. Ele falou: doutor, eu sou apenas uma ferramenta, eu não sou o fim, eu aperto os parafusos, tem que existir o carro. Então, e quem conduz o carro? É você. Esse é um ponto muito crucial, que foi que não existe bala de prata no Growth, Exato. né? Você precisa participar. E se você coloca um terceiro, nenhum terceiro vai olhar para o teu negócio como você. Não. O máximo que o terceiro vai poder fazer é apertar o parafuso e te mostrar qual a melhor manobra que você pode fazer, quais são as opções que existem. É isso que faz uma clínica crescer. E aí, esse meu amigo dessa clínica, ele me convidou depois, que eu ajeitei a clínica dele, para fazer um MBA aqui em São Paulo de gestão na área clínica, né? Legal. De clínicas, hospitais, e nós fomos fazer. A nossa turma, Evandro, tinha 40 alunos. Dos 40 alunos, 33 viraram meus clientes por conta desse case. Fantástico, hein, velho? 33 viraram meus clientes e assim nasceu a AIDA Medical. Caramba. Enfim, médico, eu brinco assim que médico é que nem caranguejo, né? Um vai indicando o outro, né? Já viu quando vai comprar caranguejo na feira? Você vai Sim. puxar um, puxa o outro. Então, a gente foi fazendo um bom trabalho, foi indicando, a gente assumiu vários hospitais, os hospitais têm muitos médicos dentro dos hospitais. Nossa, eu tenho uma clínica fora daqui, assumi a clínica. E foi assim que, esse mês agora, no mês de fevereiro, nós vamos completar 8 anos de empresa já. Caramba, parabéns. Eu não cara. tinha nem noção. Pra mim, você tá 2 anos, 3 anos aí, eu tenho 8. Que legal, cara, que legal. E, meu, como é que foi essa jornada, cara? Esses 8 anos trabalhando, meu, intensamente com médico. O que você nota, assim, que são a principal dificuldade do médico que tá saindo, cara, de uma cabeça aí de médico, né? De servir os pacientes, tudo, para virar, cara, um empresário que tem uma empresa, que tem uma clínica, que tem um consultório de alta performance. Acho que o primeiro ponto, Evandro, do profissional da saúde é que é uma ruptura. É o primeiro ponto de tudo. Porque ele acha que ele vai ter que se tornar o especialista em finanças. Ele acha que ele vai ter que se tornar o contador. E isso é um mito que eu vi muito, que muitos médicos que eu trabalhei, eles: vão fazer um MBA em gestão empresarial, eu vou fazer uma especialização em contabilidade médica. Por eles terem vindo da área da saúde, onde você precisa ter uma especialização muito profunda, né? Claro, obviamente, né? Vou fazer uma cirurgia no coração, eu quero alguém especialista nisso, Muito né? especialista. Cabeça e pescoço, pô. Tem que ser alguém que estudou para isso. Só que isso, eu brinco que são vícios que eles carregam com a profissão. Quando você chega na área da gestão e da administração, muitos deles pensam: caramba, eu preciso me tornar especialista em finanças para poder gerenciar o meu consultório. Eu preciso me tornar especialista em contabilidade, em direito. Para ter ideia, eu encontrei um médico que no meio do processo ele falou: eu vou cursar administração de empresas. Eu falei: não precisa, mas eu vou cursar para poder administrar. Então, assim, o grau de especialização que fica. Então, na verdade, a gestão, ela é muito mais simples do que se pensa. É algo que eu tento falar, apresentar, provar para todos os meus clientes, meus alunos, é que a gestão, ela é 2 mais 2. 2 mais 2 são 4. Você não precisa se tornar o mestre em finanças. Você precisa apenas saber
como ler. Perfeito. Você não precisa se tornar um mestre em direito, médico, mas você precisa entender o que pode e o que não pode. Então, isso é muito primordial. E eu vim desmistificando ao longo desses anos muito essa visão e essa posição. Que muitos médicos querem muito, mas falam, gente, bora começar pelo básico. Bora devagar. Qual seria esse básico? Qual que você acha que, tipo, cara, a base de um cara que tá... Hoje, assim, a gente falou de ter um curso de gestão na faculdade. O que você acha que teria que colocar? Entrada e saída de dinheiro. Boa. Acho que é o primeiro ponto, assim, que o médico básico, entender quanto entra e quanto sai. Uma vez que tu entende isso, que eu te digo uma coisa, dos 80% das pessoas que nós atendemos ao longo desses 8 anos na empresa, elas não sabiam quanto elas recebiam no final do mês. Eu sei, isso é muito comum entre colega médico. Não sabia. O cara tinha uma Lamborghini, tinha uma cobertura. Mas quanto é que você ganha, doutor? Guilherme, eu não faço ideia quanto eu ganho. Que as contas dele se misturam com as contas da empresa, né? E, cara, tá lá, né? Então, assim, o primeiro ponto é o básico, entrada e saída. Quanto é que entra e quanto é que sai. Se você dominar só entrada e saída, o resto é estratégia. É o que você faz com o que fica. Esse é o básico. Não precisa de mais nada. Porque se você tem um controle de quanto saiu, de quanto entrou, eu tenho um orçamento. Esse orçamento, por exemplo, vamos lá de forma bem prática. Entrou 100 mil reais e saiu 30 mil reais. Quanto é que eu tenho em caixa? 70 mil reais. Bora criar um orçamento? Desses 70 mil reais, vou destinar 10% para investimento em marketing. Eu vou destinar 10% para investimento em consultoria. Vou contratar alguém para me ensinar aqui, para me ajudar, para me mostrar uma direção. E vou fazer uma reserva de caixa para os próximos meses. Isso é administração. Isso é administração. Se dominar isso aqui que eu falei para ti em 1 minuto, obviamente tem outros fatores, mas isso daqui é a base para você tocar qualquer negócio. E você não precisa de nenhuma especialidade para você pegar e pensar sobre isso e fazer um planejamento, né? Não, isso aí é a base. Muita gente quer construir prédios muito altos. Mas para você ter prédios muito altos, você precisa ter uma base. Quanto maior o seu prédio, maior a sua base. Eu vim da construção civil. Então, assim, eu já construí prédios aí de 50 andares. E a base desses prédios eram absurdas. Que é justamente base grande, prédio alto. Então, se tu queres ter uma empresa que vai chegar muito longe, precisa ter uma boa base. E a primeira base, o primeiro pilar dessa base é a base financeira. Você precisa ter o controle de quanto entra e quanto sai. O segundo pilar que você precisa entender é que logo não é brand. Todo mundo acha, faz o meu brand aí, é uma logo, bota minha logomarca aí, minha logomarca. Os designers têm um ataque do coração quando escutam isso aí. Uhum. Tá até se contorcendo aqui. Negócio de logomarca, né? Isso é falta de respeito. Né? Então, logotipo. Então, assim, brand é diferente de logo. O brand, ele eu vou assim, que o brand ele tem 3 camadas, que tem uma cebola. A última camada é o brand, a segunda camada é a identidade visual e a primeira camada é a logo. Todas elas estão dentro do brand. Então, o brand, o que é? Tudo aquilo que você enxerga, tudo aquilo que você sente e tudo aquilo, principalmente, né, que aquele ambiente te proporciona. Qual é a experiência que ele te proporciona? Então, vamos lá. Eu falei sobre pilar financeiro. Uma vez que eu tenho pilar financeiro, eu tenho um orçamento. Aí eu vou investir em brand. Porque o brand eu vou entender a experiência, o ambiente. Aqui. Isso que nós estamos, o ambiente que nós estamos aqui, as cores, tudo faz parte de um brand. Esses 2 são os básicos. Se você tem brand e se você tem finanças, de verdade, Evandro, vai muito longe. Se você entender só isso aqui. Guilherme, vou construir uma clínica. Aí eu preciso adicionar mais um pilar. Gestão de pessoas. Então, eu estou sozinho. Finanças e brand. Contratei alguém. Gestão de pessoas. Gerir, treinar, motivar, criar processos, criar remuneração variável, criar programas de engajamento. Quem sabe criar um programa de partnership,
Para quem não conhece a palavra, né, partnership, né, bonita, né, significa transformar um funcionário, transformar um médico que eu vou contratar em um sócio para o negócio. Então, é partner, sócio. Então, eu crio um sócio dentro do meu negócio. Então, é outro ponto. Então, recapitulando, sozinho, finanças e brand. Montei a clínica, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de recursos humanos. Então, são esses três, né? Esses três, olha como é simples. Do jeito que você fala, parece bastante fácil, cara. É simples. O que complica são as pessoas. E as pessoas, elas demoram muito para tomar decisão. Sei. O maior problema da gestão no Brasil, no nosso país, é a tomada de decisão. As pessoas demoram muito para decidir algo. Vou te dar um exemplo muito simples. Por comodismo, por medo e por pena. Certo? Vamos começar primeiro... Bora falar de um relacionamento. Certo? Certo. A pessoa tem um relacionamento tóxico. Você vai continuar casado com essa pessoa? Cara. A maioria dos brasileiros, sim. Do mundo inteiro, na verdade. Por quê? Cara, eu amo ela. É tóxico, mas tá cômodo. Tá cômodo. Pra que trocar? Nossa, que preguiça ter que começar tudo do zero. Ter que entrar no Tinder. Ter que ficar dando match. Vou ter que sair pra festa. Nossa. Eu peguei um exemplo comum. Bora pegar pra empresa? Eu chego em empresas, Evandro, e pergunto assim, nossa, tem quanto tempo esse teu funcionário? Tem 10 anos. Ah, o que ele faz? Ah, Guilherme, papai contratou. Deixa ele aí. Ah, que você tá no treino, não demite. Ah, tá bom, já tá aí tanto tempo com a gente. Já faz parte da família. Você tá entendendo? Sim. Então, a gestão, né, ela passa por um processo de decisão. E as pessoas têm medo da mudança. Mudar é desconfortável. Né? Não existe conforto na zona Mudança de dói, crescimento. né, Mudança dói muito, cara. Eu tava escutando hoje um áudio, não sei quem falou sobre isso, mas ele falava assim que a lagosta, gosta de lagosta? Cara, gosto. Gosto. É um pouco caro, mas eu gosto desse negócio aí. A lagosta, ela, toda vez que ela troca de pele, de casca, né, aquela cascadura dela, ela vai para debaixo de uma pedra, ela sai daquela casca, espera crescer outra de novo, e assim ela vai fazendo. Se a gente for pegar o ser humano, toda vez que o ser humano está com dor, o que ele faz? Toma um remédio. Então, dificilmente um ser humano com dor procura um médico imediatamente. Assim são as empresas. Ninguém procura um médico quando está sentindo só uma dorzinha. Eu falo pela minha experiência. Dessas 2.000 empresas que a gente já assumiu, 70% estava à beira da falência. Onde eu tive que recuperar elas do zero. Nossa, cara. Tipo assim, ninguém me procurou. Ah, Guilherme, tô começando agora do zero. E eu te falo assim, esses 30% que me procuraram, onde estavam iniciando o negócio, estavam começando, chegamos ao break-even, ao payback, na metade do tempo previsto, porque foi feito da forma correta desde o início. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu peguei um hospital que estava devendo 7 milhões. Isso eu tô te falando, Evandro, só de juros. Eu entrei em concordata, em recuperação judicial, fiz toda a proteção, assumi a gestão junto com o CEO e a gente foi organizando até chegar ao ponto de equilíbrio do negócio. Nossa. Então, assim, eu me lembro até hoje que o gestor falou assim, Guilherme, o que nós vamos fazer? Eu falei assim, tá tranquilo, nós vamos arranjar um padrinho. Ele falou, como assim? Arranjar um padrinho? O governo vai nos ajudar. Ele falou, como assim? Pô, tu é parente de alguém? Eu falei, não, nós vamos entrar com recuperação judicial. Nós vamos criar uma proteção contra os credores e vamos te ajudar a recuperar isso. O governo ele vai nos proteger para que a gente não seja cobrados nesse período que a gente vai estar nessa recuperação. Que legal. Olha como é bonito. É demais. Porque o hospital ele gerava 1.500 empregos diretos, fora os indiretos. Então, assim, gestão é 2 mais 2. Só são 3 pilares. Se você entender os 3 pilares, gestão financeira, brand
e gestão de processos, pessoas, recursos, tudo isso se torna muito mais fácil, muito mais simples. Cara, vamos aprofundar um pouco na história do branding. Porque Tá. assim, eu imagino a galera que terminou faculdade agora, residência, tá entrando por que esse cara tá falando, velho. Sabe? A parte do financeiro, eu acho que o pessoal conseguiu ter uma ideia, Sim. gestão de pessoas, apesar de ninguém saber nada, eu acho que eles têm uma ideia, mas a parte do branding me pegou. O que Tem, você tem acha? um ponto que eu acredito muito, sabe, Evandro, que o brand, ele define quanto vai entrar na tua carteira e quem são as pessoas que você vai contratar. A logozinha, que ninguém dá valor, pede pro meu sobrinho fazer aquela logo, meu primo, ela vai definir a tua cultura, o teu negócio, quanto você vai ganhar ao longo da sua jornada. As marcas, elas são imutáveis, né, do sentido que elas são perpétuas. Pelé faleceu, grande rei Pelé, mas a marca dele está registrada e continua recebendo royalties. Então, a importância de ter uma marca muito bem constituída, ela é extremamente valiosa, principalmente para o médico. Por exemplo, se eu fosse um médico recém-formado, o que eu faria? Primeiramente, eu investiria, sem dúvida alguma, em curso de oratória, Legal. aprenderia a me comunicar bem, faria provavelmente um curso de negociação, saberia como negociar e, sem dúvida alguma, construiria uma marca. Contrataria uma empresa especializada em branding, né? Em logo, em identidade visual. E essa empresa especializada, ela iria construir quem eu quero ser e o público que eu quero atingir. A marca, ela vai me ajudar a alcançar o público que eu quero. Por exemplo, quando você pensa em refrigerante, você pensa em quê? Coca-Cola. Coca-Cola. Porque é o share of mind que tá na tua cabeça. Uhum. Me diz um sabonete. Dove. Me diz aí um cigarro. Marlboro. Uma pergunta, você fuma? Cara, uma vez por mês eu fumo um cigarro. Um cigarro, e é Marlboro. É Marlboro. Então, assim, o Marlboro, ele é o share of mind. Uhum. O sabonete Dove, ele é o share of mind. E a Coca-Cola é o share of mind. Por quê? Porque, além de você consumir aquele produto, é o primeiro que vem na sua cabeça por uma referência de valor, uma referência, não falo de valor monetário, Uhum. mas de valor realmente que você enxerga como algo que é pessoal para ti, de qualidade. Não importa o preço, importa a qualidade que tem, porque você falou só coisas boas, né? Marcas grandes, posicionadas, bem posicionadas no mercado, Gera em seus autoridade, segmentos. né, pra- Exatamente. Então, eu como médico recém-formado, criaria uma marca onde eu me posicionaria. Se eu quero público A, uma marca que representasse público A. Se eu quero público B, uma marca que representasse público B. E aí, além disso, eu, sem dúvida alguma, dependendo da minha especialidade, eu produziria conteúdo voltado para minha especialidade. Não precisa ser um especialista ainda. Mas eu falaria. Falaria, por exemplo, eu sou um médico ginecologista, estou na minha residência. Cara, eu ia gravar vídeos falando sobre ginecologia, com minha marca já posicionada na internet, com a minha marca, com o meu site, com a minha marca apresentando isso para o nosso público em geral. E aí, quando eu saísse da faculdade, eu já tenho uma marca pequena, mas já criada. E aí, olha o ponto. Eu ainda na faculdade, provavelmente eu procuraria quem são os melhores especialistas em ginecologia do país. Eu vou trabalhar de graça para esses caras. Eu quero trabalhar durante 1 mês, 3 meses para você. Não vou cobrar nada, deixa eu trabalhar de graça aqui. Quero aprender, sou estudante. Obviamente, existem realidades e realidades, mas com planejamento tudo dá. Tudo, né? E aí, após sair da faculdade, eu atendi o público que eu queria atender. Eu já estou conhecido no mercado. E eu posso abrir minha clínica tranquilo. Fantástico, cara. Então, isso, eu tô falando isso porque essa história que eu tô te narrando, Evandro, aconteceu. A gente mentora, né, algumas faculdades de medicina e eu conto essa história, conto a estratégia que eu faria. E há 3 anos atrás um aluno fez essa estratégia, ele abriu o consultório dele no final do ano passado. E ele está no seu primeiro mês de operação do consultório, né, 230 mil reais de faturamento. Acho que é maior do que muita gente
demora 10, 15 anos para construir algo assim. Pô, mas por quê? Ele montou a estratégia. Ele, durante o período de residência dele, foi trabalhar para os players de mercado. Então ele estava lá como auxiliar, mas já fazendo network. Ele fez o curso de oratória, fez o curso de negociação. Então, assim, Qual a especialidade dele? ginecologia, reprodução humana. Ah, um belo nicho, né, cara? Um belo nicho. Então, assim, é isso. Mais uma vez, o que ele fez de diferente, de extraordinário? Nada. O que ele fez de diferente foi se planejar, né? Porque ninguém se planeja. Mas é algo que está aí. Que, né? Ele fez algo que se faz desde os anos 30, desde os anos 20. Se ele fizer isso nos anos 20 e hoje, é a mesma coisa. Dá certo. Mais uma vez, gestão é 2 mais 2. Fazer o básico. Se você fizer o básico, você vai fazer muita coisa. Então não adianta você ler um livro gigantesco. Não, cara. Aprenda a fazer o básico. Aprenda a conversar. Aprenda a dialogar. Aprenda a olhar nos olhos das pessoas. Isso não é válido só para médico, numa consulta, mas é no dia a dia. Sentar, olhar nos olhos. Isso é primordial para o sucesso. As pessoas querem conversar contigo, ó, no celular, toda hora. Não te dão. É fácil de fazer isso hoje, né, cara? Exatamente. Então, assim, olhar nos olhos, isso te dá vaga, isso te dá liberdade. É por isso que tem muito médico que dispara na sua carreira porque se relaciona bem. Networking. Né? Network, conversa, participa. Sabe, eu participei de um evento de médicos nacional. Olha como foi a história. Eu descobri que o organizador desse evento morava no Canadá. Eu mandei mensagem para ele, a gente conversou, ele gostou de mim e falou, cara, bora fazer alguma coisa juntos. Legal. É isso, cara, é conexão. Se você consegue se conectar com as pessoas, você cria uma rede. Se você cria uma rede, você desenvolve. Né? Você principalmente, não só desenvolve você, mas desenvolve os outros. Eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, o médico que se forma, ele tem 2 opções. Ou estudar medicina, ou estudar gestão. Sabe qual é a diferença entre os dois? Qual? É que um vai trabalhar para o outro. Fantástico, cara. Fantástico. Essa é a principal diferença. Então, quer ser especialista? Não tem problema. Seja. Mas eu vou estudar gestão. E a gente ganha dinheiro juntos. Porque eu vou abrir as portas, eu vou fechar os planos, eu vou trazer as parcerias. Como é que se aplicaria, cara, fundamentos de growth para um cara começando a carreira? Você já começou com um que é o trabalho de branding, tudo. O que mais dá para você fazer no seu consultório pensando, em growth, em crescimento de consultório? Cara, acho que o growth já começou aí, né? Já começou, vezes, pontuar. Fez o teu brand, foi estagiar de graça lá para aprender, né? Para se conectar com as pessoas. Eu falo isso, cara, dá um ponto assim, um hiato. Eu lembro que eu te contei que eu iniciei minha carreira com um amigo meu. Né? Os primeiros meses eu não recebia nada, porque eu estava iniciando, entendendo aquele mercado. Tudo é investimento. Exato. Tudo é investimento. Na minha carreira, quando eu estudei Direito, eu estagiei de forma gratuita e voluntária na vara criminal, justamente para entender se eu queria aquilo realmente. Então, te dá a oportunidade. O que é growth? Por que eu tô falando isso para ti? Que growth, ele é um processo de teste. Você precisa testar. Eu testei se eu queria ser criminalista. Eu testei se eu queria ser um empresário. Eu testei até mesmo se eu pensei, será que eu quero ser médico? Então, growth é isso, é teste. A filosofia de growth é testar. Cara, pô, botei essa logo, não tá legal, troca. Pô, falei com aquele cara foi muito chato comigo. Que bom. Aprendeu que ele não é um cara legal. Próximo. Nossa, nesse meu tema eu aprendi isso aqui que eu quero aplicar, mas não consigo aplicar ainda. Ok, guarda. Aprendi nova coisa para te aplicar. Growth, ela é a consistência sucessiva de ações e velocidade. Se você tem velocidade nas suas ações, você tem grande chance de acertar. Se você é lento, pode acertar. Mas não tem grandes chances numa velocidade rápida. Então, growth, quanto mais rápido você erra, mais rápido você corrige, mais rápido você alinha. E isso é importante do growth. Então, o médico, nesse processo,
sem dúvida alguma, eu ia me expor. Hoje o médico não quer se expor. Não. Tem medo. O que meus colegas... Uma coisa que eu escutava muito na época. O que meus colegas vão falar de mim? Vão me encarnar, vão brincar comigo, vão me zoar. No grupo do WhatsApp. No grupo do vão tirar WhatsApp. print, vão me zoar. Eu te digo assim que... Eu lembro que esse meu amigo, o médico, que nós começamos, ele falou, Gui, todo mundo vai me zoar. Eu falei, posso te contar uma coisa? Daqui 1 ano e meio, todo mundo vai estar te copiando. Ele falou, tu diz? Eu falei, confia em mim. Confia em mim. 1 ano e meio depois, todos os amigos dele estavam copiando ele. Pedindo dica, copiando. Né, cara? Mas é isso. Seja pioneiro, arrisque, aprenda, erre, entenda. Então, dependendo de cada área tu tem que olhar o que se torna diferente daquela área. Por exemplo, se eu fosse um otorrino. Bem aleatório, né? Uhum. Nossa, otorrino, quem que tem problema? Quem que fala muito? Advogado fala muito. Otorrino ou laringologista fala muito. Então, eu preciso atingir os advogados. Quem que fala muito? Professor. Quem que fala muito? Político fala muito. Então, eu vou criar um programa, um processo, onde eu vou, na OAB, fazer uma parceria com a OAB para palestrar sobre a saúde da garganta, a saúde das cordas vocais. Vou chamar um fono para me acompanhar, vou chamar algo para me acompanhar, mais alguém para me acompanhar. E aí eu começo a criar o meu brand, o meu share, antes de sair da faculdade. Isso é growth. Growth são ações simples. Evandro, eu falo assim, da minha experiência, de 100% que eu posso entregar em estratégia de growth, se eu chego num cliente em 15, é muito. Por quê? Porque o básico bem feito já gera muito resultado. Né, cara? O básico bem feito, de 100% eu só consigo executar 15. Porque como não está bem feito, então tu faz bem feito, muito bem feito, que o cara fala, não, peraí, Guilherme, deixa aqui, vamos devagar aqui, já está dando resultado. Não consegue nem absorver a demanda, né? Exatamente. Tu já teve essa experiência comigo? Nossos cafés, tua cabeça fica borbulhando. E é isso. É o básico, muito bem feito. Isso gera muito valor. Total. Isso gera muito valor. E não tem mistério, sabe? Eu vejo assim, tem muito guru na internet que fala assim, tu precisa disso, precisa daquilo. Seja uma celebridade no meio médico, seja um especialista disso. Eu olho assim, cara, faz isso aqui. E finanças, brand e gestão. Acabou. E teu produto é bom, né? Tem uma série que eu assistia muito quando eu era adolescente que se chamava The Profit, né? O Sócio. Tá. E produto, processo, pessoas. Qual é o teu produto? Então, isso é fundamental, né? Qual é o teu processo? Qual é o teu time? Então, isso daí Evandro, se os médicos executarem, e aí, se eu fosse um médico saindo da faculdade, eu, sem dúvida alguma, eu não abriria um consultório. O que você faria? Sem dúvida alguma, eu iria para um cowork. Mas um cowork médico que entendesse o que eu sou. Porque tem muito cowork médico no mercado. Mas que entenda, que compreenda, que gere um valor, tu não encontra muito, né? O trabalho que tu está fazendo é um trabalho incrível. Não é porque a gente está conversando aqui. Mas, caramba, tu tem um concierge lá, onde eu médico teria a opção de ter um concierge, onde ele vai negociar por mim, vai conduzir o meu negócio. Né? Eu tenho a possibilidade até mesmo de fazer uma terceirização da minha contabilidade dentro do negócio. Com que eu quero me preocupar com o consultório? Exato. A ideia é essa, né, cara? Assim, tu transfere uma experiência que tu tem, tá quanto tempo formado? 13 anos. 13 anos. Tu pega a tua experiência de 13 anos de um médico de sucesso e dá de mão beijada pro cara pagando uma mensalidade. Se eu fosse médico, eu ia querer isso. Fora o sistema, a estrutura. Então, assim, é um programa realmente que gera muita força. E isso é growth. E dá pra, numa estrutura dessas, você consegue fazer muito teste
sabe? Sem ser onerado, assim, Exatamente. de grande forma, né? Porque Exatamente. você tem uma estrutura, você tem um monte de funcionário que você tem que pagar, você tem que arcar com folha, férias, 13º, tudo. Você não consegue testar com tranquilidade. E o Você que eu precisa de acho... resultado na hora. Exatamente. O que eu acho muito legal, por exemplo, tu não tem secretárias. Tu tem pessoas realmente que parecem que estão do teu time, né? Que são do teu time, que cuidam dos teus pacientes. Tu tem um programa de customer, de sucesso do cliente. E isso gera muito valor, porque até mesmo se eu for montar um consultório, eu vou gastar uma fortuna treinando essas mulheres. Eu nem sei como treinar, né? A gente já não sabe. Né? E aí, nossa, como é que eu vou treinar? Eu chego no consultório, pago mensalidade, tenho a possibilidade de cuidar da minha contabilidade. Eu tenho uma equipe de atendimento impecável, que vai conduzir todos os meus clientes, e tenho um concierge que cuida de mim. Isso gera um valor que realmente o mercado precisa disso. E cada vez mais a medicina, ela está no contato. Sim. Né? A gente está voltando ao antigamente. Não é simplesmente um consultório luxuoso, todo poderoso. Não, as pessoas cada vez mais... Não é o ter, é o ser. Por isso que o brand é muito mais importante do que o consultório. Exato. Tu tem uma marca forte, terra para qualquer lugar. E o consultório, a estrutura, né? Isso aqui é o futuro. Né? A MedinCall é o futuro dos médicos, na minha visão. Porque algo que proporcione toda a estrutura, todo o cuidado e principalmente o gerenciamento do paciente, não tem. O que vocês estão fazendo foi algo que o WeWork começou a fazer em outro segmento, obviamente, mas vocês ajustaram muitos parafusos, que eu acho que isso é fundamental. Isso é um puta growth, não só de vocês, mas principalmente do médico. Exato. Né? E se o médico conhecer isso, entender isso, né? E não ter a cabeça cartesiana de, nossa, eu quero uma parede para botar meus 200 diplomas, o cara vai longe. Cara, a ideia é essa, né, na verdade. Quando a gente montou tudo isso, a gente queria que tivesse alma. Eu não queria colocar valor, não, tipo, tem que ter valores, mas eu queria alguma coisa antes disso. Eu queria que tivesse alma. Que tivesse alma e que fosse a minha alma que estivesse lá. Com o que a gente queria, com o que isso representava. E até hoje, assim. Então a gente também testa muita coisa, a gente erra pra caramba, mas a gente aprende muito, cara. E a gente... Errar faz parte. De uma forma bem simples, growth é igual andar de bicicleta. Quando tá aprendendo. Tu erra pra cacete. Tu pisa errado, tu cai, até tu acertar o ponto de equilíbrio. Isso é growth. Cara, e marketing? Onde que entra aí? O marketing, onde ele entra nesse growth? Porque a gente tá falando de growth. E o marketing, onde que ele entra? Pensa no growth como uma filosofia que analisa cada área que vai ajudar a empresa a crescer. Tá. Ok? O marketing, ele é a cereja do bolo. O que é marketing? Qual a função do marketing? Muita gente vai dizer que marketing é uma publicidade que passa, é um post no Instagram. Marketing não é isso. A função do marketing é gerar clientes. Essa é a função do marketing. Então, se o marketing tem a função de gerar clientes, eu preciso gerar valor. Então, o brand, ele pode ser uma estratégia de marketing? Sim. A identidade visual pode ser uma estratégia de marketing? Sim. Assim como o slogan. Assim como o ambiente. A luz, a iluminação. Assim como meus vídeos. Então, o marketing, ele é estratégia numérica que pega tudo isso daqui e transforma em número. E fala quanto é que vai custar e qual é o retorno sobre o investimento. Qual o ROI. Uhum. O marketing, ele é a fórmula matemática que te prova se tu está indo bem ou não. Isso é marketing. Se tu quer desenho, isso é publicidade. Isso é design. Então, o marketing, propriamente dito, a função dele é gerar clientes e analisar. Será que esse iPhone aqui, quem é o público desse iPhone? O que eu posso fazer para chamar a atenção das pessoas sobre esse iPhone? É uma apresentação? É chamar um influenciador? O marketing, ele é o que faz as perguntas e o que gera os clientes. O resto é ferramenta. Perfeito, acho que ficou... De uma forma bem simples. Não, ficou bem legal. E, cara, agora é o pessoal que tá acompanhando a gente tentar mudar a mentalidade, né, cara? Mudar a mentalidade para ter essa mentalidade de growth, né? De ver oportunidade, de ver teste em tudo, né? Nas relações, cara...
Tu queres um exemplo Quero. bem engraçado? Tu tá casado já há quanto tempo, Evandro? Cara, 6 anos. 6 anos. Agora tu tipiou ele, viu, né? Ele titubeou pra falar quando ele tava formado. Casado tá até tatuado aqui, eu acho. 6 anos. Mas quando tu era mais jovem, né? Bora pegar uns 20 anos atrás. Tá? Tu ia pra festa. Tu tentava numa garota ali, dava uma piscada, olhava pra outra, dava uma outra piscada. E tu ia te aprimorando cada vez que tu ia pra uma festa. Né? De forma brincadeira, obviamente. Lógico. Mas isso é growth. Qual é a cantada que funciona? Qual é o olhar que eu tenho que dar? Qual a roupa que eu tenho que vestir? Growth é isso no final das contas. É você se aprimorar todo instante. É você olhar meu financeiro. Comecei com o meu financeiro só fazendo contas, o quê? Tudo que entra, tudo que sai. O segundo ponto do financeiro é o quê? Agora eu vou precificar. Quanto que eu estou vendendo no meu serviço? O terceiro ponto do meu... Será que o meu serviço, atrelado a essa estratégia de marketing, eu posso aumentar meu valor? Então, olha como uma coisa vai aumentando. E isso é entender, construir, escalar e expandir. Isso é growth. Ele vai te entender em todas as nuances. Ele vai projetar, vai começar a projetar, desenhar todos os projetos. Ele vai começar a escalar, depois expandir e vender, se for o caso. E o growth ele tem suas camadas. Primeira camada, só o financeiro. Segunda camada, precificação. Terceira camada, gestão de valor. Quarta camada, e assim vai. Muito legal, cara. Growth não tem mistério. Uma coisa que eu fico muito chateado, né, com alguns cursos, né, que a gente faz por aí, é que as pessoas elas complicam as coisas. Começam a falar muito difícil. Começam a falar palavras que ninguém conhece. Mas, cara, eu conheço muito fazendeiro que é multimilionário. O cara não sabe nem escrever direito. Mas o cara sabe sobre o financeiro. Ele entende, por incrível que pareça, por nunca ter entendido, nunca escutou a palavra brand, mas ele sabe como posicionar a marca dele. Sabe. E como gerir a equipe dele. Isso é de alguém que não entende, que não estudou. E o cara fatura milhões vendendo soja, vendendo boi. Que é um dos segmentos que a gente atua na empresa. É que muitos médicos tinham fazenda, herdaram indústria e falavam assim, Guilherme, o que você faz pela minha indústria, pelo meu hospital, você pode fazer pela minha fazenda? E a gente, tá bom. E aí eu consigo provar que 2 mais 2 são o quê? 4. E gestão, tu aplica em qualquer lugar. O que muda é só o produto. Exato. Fantástico, cara. Nossa, acho que a galera vai tirar bastante coisa legal, velho, desse papo que a gente teve aqui hoje, velho. Muito legal. E Gui, que dica você daria aí pra molecada que tá entrando? A gente já deu várias, mas se for, cara, resumir em uma coisa que você for falar, cara, aí pros médicos que estão começando a se aventurar no mercado de trabalho, o que você passaria pra essa galera, velho? Apareça. Não tenha medo de aparecer. Não tenha vergonha. Apareça. Só é lembrado quem é visto, né? Exato. Apareça. Apareça e apareça cada vez mais. Mas não apareça de qualquer jeito. Não apareça. Apareça da forma como você gostaria que as pessoas vissem você. O que geraria valor? Por exemplo, né? Eu quero gerar muito valor. Eu posto que eu estou numa festa bêbado. Que valor eu estou gerando? Eu gostaria de gerar muito valor. Eu posto só roupas que não estão muito adequadas para o valor que eu quero agregar. O que gera valor? Para um pai, para uma mãe, para um marido. Por exemplo, você tem filhos. Tu vai escolher um médico de reprodução humana que vai cuidar dos teus filhos. Aí é uma foto do rapaz lá, saradão, sem camisa. Pô, esse cara que vai tratar minha mulher? Brincadeiras à parte, mas é o que eu não tô falando isso de forma taxativa. Mas tô falando isso que é o senso que as pessoas têm no mercado. A forma como as pessoas enxergam. E é isso que é a dinâmica do que é marketing. É você enxergar com os olhos do consumidor. Do consumidor? De quem está consumindo aquele produto.
né? Eu, nem aí. Tu também tá nem aí. Pô, o cara é meu amigo, eu sei que ele é competente pra caramba. É um puta médico. Mas quem não conhece ele? Esse é o ponto. Então, realmente apareça. Mas apareça da forma como você gostaria de ser visto pro seu público. Sem dúvida alguma. Se você aparecer da forma correta, bons frutos virão. Maravilha, Gui. Obrigado pelo papo hoje, viu, velho? Valeu, meu irmão. Obrigadão. Valeu.